Para tudo que tu está fazendo neste momento e vem comigo nesse vídeo que tem muita informação de qualidade. E a gente começa justamente com o cenário político brasileiro voltando a pegar fogo após o envio de uma análise explosiva ao Superior Tribunal Militar envolvendo a possível perda de patente do presidente Bolsonaro e também de outros militares. A medida acendeu alertas em todo o país e levantou suspeitas sobre uma estratégia maior do sistema em direção a um cerco total. Comentaristas já afirmam que o ex-presidente Bolsonaro estaria sendo tratado como um verdadeiro prisioneiro de guerra, enquanto o Centrão e outras forças políticas movimentam suas peças nos bastidores. Para completar, pessoal, analistas lembram que empresas dos Estados Unidos que se relacionam com indivíduos sancionados pela lei Magnitsky, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, né, enfrentam duríssimas penalidades, né, e que esse cenário pode impactar diretamente operações e relações no Brasil. Neste vídeo, você vai entender os bastidores, o que está sendo decidido e por que isso pode desencadear uma das maiores crises políticas dos últimos anos. Então já chega dando aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo e a gente começa justamente com Alexandre de Moraes enviando ao Superior Tribunal Militar análise sobre a perda de patente militar de Bolsonaro e de outros militares também da ação do golpe. Né? Então, ao decretar o trânsito em julgado da ação por tentativa de golpe, que ele enviou ontem isso, a decisão sobre a perda da patente do Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, general Augusto Heleno, general Paulo Sérgio e também general Walter Braga Neto. O STF, pessoal, ele determinou ontem mesmo essa análise, né, que seria uma análise da perda de patente, ou seja, o Bolsonaro deixaria de ser capitão e os generais também deixariam de ser generais. A determinação aparece na mesma decisão em que Moraes declara o trânsito em julgado da ação penal do golpe, na qual o ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão. O Bolsonaro, ele é capitão reformado do Exército, embora tenha ingressado na política há mais de 3 décadas, a sua condição de militar da reserva é mantida formalmente e a perda da patente depende de julgamento próprio na justiça militar. Tá? Então, além de Bolsonaro, né, o Moraes também enviou ao STM análise sobre a perda de patente de outros condenados, né, outros militares, né, como, por exemplo, o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, o general Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Neto. A defesa de Bolsonaro não apresentou novos recursos dentro do prazo final encerrado segunda-feira. Com isso, Moraes considerou esgotadas todas as vias recursais na primeira turma do Supremo e certificou o trânsito em julgado, etapa que abre caminho para a execução definitiva da pena. Pessoal, eu acho engraçado, talvez tenha sido alguma tática aí da defesa do Bolsonaro, mas eu sei que na época do Lula, aquele Zanin lá, que agora é ministro do STF, entrou com todos os recursos possíveis e imagináveis e foi até o fim e conseguiu libertar Lula, né? Claro que não foi somente por causa dele, né? Houve uma ajudinha aí de ministros também do sistema. Mas achei engraçado aqui os advogados não apresentar recursos, né? E até as últimas possibilidades aí com o Bolsonaro. Na decisão, o ministro aponta que a defesa deixou esgotar o prazo para novos embargos de declaração e afirma que os embargos infringentes são incabíveis, já que o julgamento do núcleo central teve apenas um voto divergente, abaixo do mínimo de 2 exigido pela jurisprudência da Corte para esse tipo de recurso. Somente o Fux divergiu. Moraes também cita aí precedentes que permitem o reconhecimento imediato do trânsito, sobretudo quando recursos são usados com propósito meramente protelatório.
ou seja, de atrasar o cumprimento da pena. Tá aí, pessoal. Então, né, vamos ver aí as cenas do próximo capítulo. Agora cabe ao STM julgar se o Bolsonaro perderá ou não a patente. Pessoal, próxima notícia aqui, né? A gente traz o Paulo Figueiredo falando que o Bolsonaro atualmente ele é um prisioneiro de guerra, né, do sistema. Vamos ouvir aqui Paulo Figueiredo falando e argumentando. Botem uma coisa na sua cabeça, na cabeça de vocês. Bolsonaro é um presidente, um prisioneiro de guerra. E depois que ele estiver livre, ainda vai ter que ser tratado. Tratado para estresse pós-traumático, tratado para que tenha plena recuperação. Não tem como condições de liderar qualquer coisa. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de entendimento, é um abuso de uma pessoa numa condição vulnerável. E não tenham dúvidas, esse é o plano do sistema com a vontade do Centrão. Deixar o presidente Bolsonaro nesta situação, isolado, preso, frágil, em confusão mental, para que eles possam voltar com a ideia, que já havia sido frustrada, de uma candidatura com o apoio do Bolsonaro, mas sem ser bolsonarista. Certamente sem o sobrenome Bolsonaro. E não acreditem em mim. Acreditem nos porta-vozes destas pessoas. Vejam matérias como essa. Prisão de Bolsonaro fortalece Tarcísio contra Flávio para 2026. É o que diz o sistema. Mônica Bergamo. Bastidores. Banqueiros tratam Bolsonaro e Vorcaro como liquidados em almoço da Febraban. Febraban são os banqueiros, é a Faria Lima. Eu posso continuar aqui. Centrão vê nova janela para a chapa presidencial com apoio de Bolsonaro, mas sem Bolsonaros. Está na Folha de São Paulo. Eu não preciso nem mais ficar dizendo para vocês o que está acontecendo, porque os caras estão dizendo. Eles estão dizendo a vocês. Diz aí o que você acha sobre isso nos comentários. Próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê governo Trump alertando Coca-Cola, a empresa Coca-Cola, depois da empresa patrocinar um evento que o Alexandre de Moraes estava participando. Então, vamos ouvir a notícia aqui na Oeste. Bom, agora a gente fala sobre efeitos da lei Magnitsky, no caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. O patrocínio da Coca-Cola a um evento que teve o ministro Moraes como palestrante virou pauta no governo dos Estados Unidos. O fabricante de bebidas patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que contou com a participação de Alexandre de Moraes. Palestrou e encerrou o evento, né? Ele foi a palestra de gala, né, do Ministério Público do Futuro, né? Que nome para a palestra em que o Moraes está presente? Porque eu acho que o Ministério Público do Futuro é o Ministério Público que o Moraes realmente faz parte, né? Já que ele também é o promotor, além de tudo. Agora, a gente chegou a desconfiar quando, veja, a presença de uma Coca-Cola, que é uma empresa dos Estados Unidos, parece uma provocação, ou parece que ninguém está nem aí. Ou parece que a Magnitsky caiu em descrédito público, e é isso que preocupa os Estados Unidos e ao governo Trump. Eu acho que a preocupação é legítima e deveria preocupar, ou deve agora passar a preocupar também a Coca-Cola, porque as sanções secundárias da Magnitsky são terríveis, né? Há pessoas ou empresas que foram sancionadas de forma secundária e que praticamente quebraram. Bancos, inclusive, que receberam sanções milionárias, né, que foram feitas no passado. Então, essa postura agora do governo Trump em cobrar a Coca-Cola e, enfim, cobrar as demais marcas que patrocinaram esse evento, que lamentavelmente contou com a presença do ministro Moraes, é algo que faz a gente acreditar que pelo menos a Magnitsky
talvez não caia em descrédito no país. Como tudo caiu em descrédito aqui, como nada para de pé mais nesse país, a gente começou a desconfiar que até a Magnitsky não ia pegar, né? Tem lei no Brasil que não pega, ou a Magnitsky não pegou aqui no Brasil. Ninguém levou a sério, ficou por isso mesmo. Acho que o Trump está mostrando que não, que pelo menos a Magnitsky aqui no Brasil vai ser levada a sério. Tomara que esse seja o caminho mesmo, porque o Moraes e os sancionados precisam sentir na pele os resultados da sanção. Diz aí o que você acha nos comentários. Chegou até aqui no vídeo, dá aquele like para ajudar na divulgação. E já sabe, né? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.